Olá, gente. Boa noite. Mais uma vez estamos iniciando o nosso programa Conheça seu candidato Messias. Já passaram desde agosto por aqui 6 candidatos a vereador e vereadora. A gente está fazendo os convites, já que ainda deixou o espaço aberto. É um espaço que as pessoas podem utilizar para se expressar como candidato, para se mostrar para a comunidade, mas infelizmente ainda nem todo mundo tem essa visão de que essa campanha é a campanha das redes sociais. Então as redes sociais elas precisam ser muito mais exploradas. Consequentemente, a gente tem convidado, né? Nós temos agenda aberta para outubro. Só temos um candidato em outubro até agora, mas a gente está abrindo a agenda. Lá na bio vocês encontram os meus números de telefone. Vocês também podem deixar um recadinho no privado que a gente com certeza responde e entra em contato, tá bom? Então hoje, na nossa live, nós vamos receber aqui o José Cícero de Oliveira, que ele é popularmente conhecido... Oi, Nildo, um abraço. Ele é conhecido como Dó e Dó Renovados. Para quem não sabe, essa história de Renovados veio do movimento católico que ele participa, né? Da Renovação Carismática. Ele criou uma banda com uns amigos da igreja chamado Renovados em Cristo. E ele ficou conhecido como Dó Renovados. Ele tem 38 anos e é um jovem solteiro. Está iniciando, está lançando o nome para vereador, mas a carreira política dele como cidadão, promotor de direitos, buscador de direitos é bem antiga. Então vamos... Estou aguardando ele entrar na live para a gente poder começar aqui a conversar um pouquinho com o Dó Renovados. Bem, oi Ailton, boa noite. Tá, agora um abraço para você também. Elaine, que já está aqui com a gente. Laédia. Então sejam todos bem-vindos. O objetivo desse programa, gente, é apresentar os candidatos a vereador para a Câmara de Vereadores de Messias nesse ano 2020. E muitas vezes a comunidade até se espanta, muitas vezes nos comícios. Isso, oxi, fulano é candidato, porque são tantos candidatos nessa eleição, muito menos do que nas eleições anteriores, né? Nessa eleição existe um limite para candidaturas, mas nas eleições passadas era muita gente disputando as 11 cadeiras da Câmara. Então nós convocamos os candidatos a se apresentarem, né? A gente prepara um roteiro inicial, manda para eles se prepararem para responder as perguntas. Só estou aguardando o Dó entrar para a gente poder começar as nossas perguntas de hoje. Bem, Nildo, Nildo está aqui perguntando, a ideia foi minha mesmo. A gente está nesse período de pandemia e eu estava em casa com um horário livre, então decidi convidar os candidatos para se apresentarem. Então a gente vem convidando, já são 6 semanas
e tem dado super certo. Ah, agora ele entrou. Vamos lá. Olá, boa noite, Dó. Boa noite, Sivaldo. Que bom, é um prazer receber você aqui, viu? Prazer é meu, viu, Sivaldo? Prazer é meu. Desde já eu quero te agradecer pelo convite. E aí é formulado a minha pessoa e a gente está aqui para bater esse papo hoje com você e com todos os internautas que estão ligadinho aí nas redes sociais aí, no Instagram. Só lembrando que se alguém que você conhece tá online aí, você clica no aviãozinho, tá aí na barrinha de baixo, você clica no aviãozinho e já chama o povo, todo mundo que tá aí online, já chama o povo para assistir mais Certo. essa live. Após o Após esse nosso encontro, Cícero, o vídeo vai estar no Instagram, no YouTube Certo. e também vai estar no Facebook para que você possa também colocar lá, marcar os seus amigos para que eles possam assistir. Porque muita Beleza. gente está trabalhando, às vezes não está online, então é importante, né? Isso. Então, nesse primeiro momento, você vai se apresentar, quem é o José Cícero de Oliveira, o Dó Renovadas, quem é você? Fale aí para a comunidade. Mais uma vez, boa noite, Sivaldo, a você, né? Boa noite aos telespectadores, né? Os internautas aí que estão nos assistindo. Eu quero aqui mandar um abraço para todos os meus amigos que estão aí, aos simpatizantes, né, desse projeto do Dó. Na verdade, Sivaldo, meu nome é José Cícero de Oliveira, certo? O apelido de Dó, eu ainda não sei o porquê, né? Não sei o porquê esse apelido de Dó. Segundo a minha mãe, disse que quando eu era pequenininho, na verdade eu sou de 7 meses, né? Eu fui prematuro, nasci prematuro, na casa de saúde ali em Maceió, Santa Mônica, e eu fiquei lá um período até eu me recuperar para vir para casa, né? E daí o pessoal começou, né? Ah, que dó, que dó. E daí esse apelido de Dó, esse apelido de Dó ficou. E até hoje é um apelido assim que eu gosto de ser chamado Dó. É, e depois esse Dó Renovados, porque eu faço parte da igreja, como você sabe e muitos sabem, e nós temos um ministério de música que é Renovados em Cristo, e aí ficou Dó Renovados, e aí pegou, e, e até hoje as pessoas me chamam assim, de Dó Renovados. Beleza. Bem, é, a pergunta que não quer calar, muitas vezes as pessoas perguntam por que que alguém entra na política, né? Tem gente que não sabe nem por que entrou na política. Às vezes foi um convite, às vezes para completar um grupo. Enfim, cada pessoa tem o seu motivo por ter entrado na política. É E verdade. você? Olha, O que fez Sivaldo, você se interessar por política? olha, Sivaldo, na verdade o que me fez eu me interessar por política toda a formação, Sivaldo, que eu tenho todo mundo sabe, né? Sou da Igreja Católica, né? Toda a minha formação foi através da Igreja Católica, toda uma formação cristã. E assim, toda a minha formação foi também de movimentos, de movimento, né? E que me ajudou hoje eu estar na política. Mas uma coisa que me motivou mesmo, Sivaldo, que me chamou a atenção, que me motivou hoje eu estar na política, é por os políticos hoje, a maioria dos políticos hoje, é uma classe que hoje, Sivaldo, hoje, que realmente não tem a credibilidade, né? Muitas às vezes a credibilidade. E a gente, eu posso te dar um exemplo, Sivaldo. A gente vê nesse período de pandemia que a gente está viveu, né? Foi um momento mais difícil. Hoje já está dando uma melhorada mais, graças a Deus, né? A gente viu tantos absurdos que aconteceu, né? Principalmente causado, quantos danos causados à sociedade, né? Principalmente pela classe política. E isso vai tirando a credibilidade das pessoas da classe política. Então isso me despertou também a gostar, a me interessar por política, para mostrar que o outro lado bom da política também, né? Para mostrar que nem todo mundo que está na política ali é corrupto,
Nem todo mundo que está na política ele vai porque é para tirar proveito, mas para mostrar o lado bom da política, mostrar que a política, porque na verdade o que é a política? A política é a arte do bem comum. Só que, infelizmente, muitas pessoas, né, chegam lá na política, ele não tem essa prática, né, de lutar pelo bem comum, e aí ele tira proveito de si próprio. Então, esse foi um dos motivos também que me fez entrar na política e mostrar de que eu posso ser diferente, de que eu sou diferente, Sivaldo. Muito bem. Eu vi até uma frase de efeito nas redes sociais, é que se nós não nos interessarmos por política, se você diz que não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. É verdade. Né? Eu fiz, Sivaldo, mais ou menos, um tema não cortando teu raciocínio, eu fiz um curso que se chama Fé e Política, que é um curso pela CNBB, não sei se você já ouviu falar já. Sim. Daqui de Messias, na época, foi 3 pessoas, foi eu, Marquinhos e o Neto, né? E daí os dois desistiram no percurso do curso e eu continuei, Sivaldo. A formatura foi em João Pessoa, na Paraíba, e assim, foi um curso muito bom, muito enriquecedor, que realmente me ajudou muito eu a olhar a política, né, com outro olhar diferente. E tinha uma frase lá, Sivaldo, que me chamou muito a atenção, que dizia assim: no lugar, seja ele quaisquer, e principalmente na política, onde o homem de bem ou a mulher de bem se isenta de participar, ele está dando espaço para que outros corruptos cheguem lá e ocupem seu espaço, e daí você sabe o que acontece, né? Tirar do bem próprio, né? Se beneficiar do bem próprio dele e daqueles que se unem. Então, esse também foi um dos motivos de eu hoje ter lançado o meu nome e ser pré-candidato a vereador pela cidade de Messias. Você é conhecido como o cara das conferências, né? Isso, é verdade. Aí tem conferência de educação, o Dó tá lá para dar as ideias, para cobrar, para construir. Tem conferência de saúde, o Dó tá lá, tá representando a comunidade dele, tá dando o seu pitaco e tá brigando pelos direitos do cidadão. Tem o de assistência social, ele tá lá. Tem do Conselho Tutelar, ele tá lá. Então você é um cara assim, que está muito inserido nessas questões de conselhos municipais, né? Já participou muitas vezes dos conselhos municipais. Isso. Ainda participa, e também nas conferências municipais, estaduais, né? Além da sua atuação na comunidade no Conjunto Antônio Rodrigues Calheiros, porque a sua atuação aí no conjunto, como líder comunitário, ela é muito forte. Verdade. Você consegue mobilizar a galera aí do conjunto e fazer as coisas acontecerem. Fale um pouco dessa sua trajetória aí como cidadão e participante das esferas de deliberação. Olha, Sivaldo, existe uma frase muito... existe uma parábola que eu gosto muito de contar ela. Eu sou catequista, né? Como você sabe, como você também é, eu sou catequista, e na catequese eu gosto muito de usar parábolas, né? de usar historinha. E tem uma historinha, Sivaldo, que eu gosto muito de contar. Dizia-se que um dia, numa floresta, estava pegando fogo. E numa floresta a gente sabe que existem muitas espécies de animais, né? Animais, tanto terrestres como também, né? Pássaros e demais. E daí, quando pegou fogo nessa floresta, todos os animais ali correram. E ficou a beija-flor. Ela ia lá no riacho, pegava um pouquinho de água com o bico e jogava lá. E daí chegou um animal, né, de um porte mais grande, que ela disse: rapaz, larga de ser tola, tá vendo que você não vai conseguir apagar esse incêndio aqui? A beija-flor falou: é verdade, eu sei que eu não vou conseguir, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Se cada um de vocês fizesse a parte de vocês, a probabilidade de a gente apagar esse incêndio aqui era maior. Então, Sivaldo, eu não posso me omitir, eu não posso calar diante, às vezes, coisas que eu não concordo. E nos Conselhos Municipal de Saúde, nos Conselhos Municipal de Assistência Social e de outros conselhos, é um espaço ali onde eu posso omitir, né, a minha opinião, é um espaço democrático onde eu posso ali reivindicar os meus direitos, porque muitas vezes a gente reclama, mas a gente não faz nada
para que a gente mude aquela situação ali, para que a gente não mude aquela situação, né, na qual a gente está vivenciando. Então, Sivaldo, eu me sinto assim, honrado por isso, né, em fazer parte desses conselhos, porque é lá, Sivaldo, onde eu defendo a minha comunidade, onde muitas vezes as pessoas não conhecem o seu direito, Sivaldo, não conhecem o seu direito, às vezes tem medo, porque quando um cidadão, eu dizia isso na live passada, quando um cidadão, Sivaldo, vai num posto de saúde procurar um médico, Sivaldo, ele não vai porque ele quer passear, não. Ele não vai porque ele vai para tá andando ali, não. Ele vai porque ele necessita. E muitas vezes o cidadão ele sai do consultório do médico, passa na farmácia da unidade e não tem o medicamento. E daí ele sai, tem que me ligar a vereadores, a outras pessoas aí para que compre aquele medicamento. Então, é nesses espaços aí, Sivaldo, que eu mostro de que qualquer gestor que está lá, o que ele faz pela população, seja na saúde, na educação, não é favor, mas é uma obrigação que ele tem. E que nós temos nossos direitos. Quando você vai no supermercado, quando você vai em qualquer estabelecimento comprar algo, seus impostos já ficam ali. Esses impostos é para ser revertido para isso. Por isso, Sivaldo, que eu estou sempre participando desses movimentos, desses conselhos, e isso eu me sinto muito gratificado, sabe, em participar. E as conferências é bom demais, né, Dom? Bom, Sivaldo, você já participou, né, rapaz? Inclusive participou já com você na estadual, você, e tudo, você você sabe. poder sentar e você determinar a política pública, você, povo, poder determinar a política pública. Por exemplo, o último plano da educação, ele é para 10 anos, né? Geralmente o plano da educação. E lá tem um pouquinho meu, tanto no municipal, quanto no estadual, quanto no federal. E isso é uma coisa linda, né? É verdade. A Constituição, né? A Constituição de 1988, ela colocou na mão da população o direito de expor a sua ideia. Porque quem está na ponta do serviço somos nós. Não adianta a galera sentar nos seus gabinetes e determinar as coisas mirabolantes que quando chegar lá na ponta no serviço não vai dar certo. Porque não vai atender as nossas expectativas, né? É verdade. É por isso eu defendo, Sivaldo, que qualquer gestão, que qualquer governo, ele seja um governo democrático. Porque eu sempre digo, quem conhece melhor a sua casa, Sivaldo, é você que vive nela. Então, quem conhece as necessidades são as pessoas que moram, Sivaldo, naquelas localidades. Quem conhece a necessidade do Antônio Rodrigues Calheiro sou eu que moro aqui. É as pessoas que moram aqui. Eu sei o que é que a gente sofre, eu sei o que é que a gente necessita, o que a gente precisa. Né? Então, é por isso, Sivaldo, que essas conferências, como você frisou, ela é muito importante que a gente participe, porque é lá onde nós buscamos, onde nós fazemos com que o nosso direito ele seja válido, como você mesmo frisou, na Constituição de 88, ela nos dá esse direito, e que muitas vezes as pessoas desconhecem esse direito. Uma coisa que não acontece muito por aqui, mas eu morei em Maceió 15 anos, né? E lá em Maceió, antes da prefeitura fazer o planejamento financeiro para o ano seguinte, ele reúne nos bairros as lideranças e faz para determinar naquele plano ali o que vai ser de cada bairro. Então faz mini conferências. Qual é a prioridade que aquele bairro, né, necessita? E a prioridade é a Alpina, exato. Aí depois monta o plano e manda para a Câmara aprovar. Isso aí é diferenciado, né? Porque eu estou dizendo o que é que eu quero para o meu bairro. Com certeza. Com certeza. Então eu defendo isso, Paulo. Então, dando prosseguimento, quais as áreas que precisam de mais atenção do Poder Executivo e que não foram contempladas pelos trabalhos dos atuais vereadores? Olha, Sivaldo, são muitas áreas, né, que a gente vê que merecem uma atenção do poder público. A gente vê aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre, por exemplo,
não existe, Sivaldo, uma política voltada, uma política pública voltada para aqueles menos favorecidos. A gente vê que não existe. Né? Então, uma área que necessita, como você mesmo frisou, que lá em Maceió você morou lá, que existia, né, as mini conferências, né, nos bairros, onde a população opinava para o que era que ela queria que fosse executado naquele bairro ali. Ia para a Câmara, lá, os vereadores aprovavam, né, que era uma reivindicação da população que já vinha dos bairros ali, onde ouvia todo mundo, e ali. E a gente vê, Sivaldo, que realmente aqui isso não acontece. Isso não acontece. Então, a gente vê a falta de política pública, né? A gente sabe que é uma das grandes coisas que precisa ter um olhar mais voltado da gestão para essa área, né? Voltado para essa área aqui. Eu moro aqui num bairro mesmo, aqui, um bairro aqui, Antônio Rodrigues, a gente vê aqui o índice, Sivaldo, eu dizia na outra live, vou voltar a frisar, o índice de droga aqui é muito alto, Sivaldo. É muito alto. E não tem uma política pública voltada para esse tipo de pessoas. Não tem. E precisamos urgentemente ter alguém que defenda, que levante essa bandeira. Os jovens precisam de políticas públicas, né? Já dizia porque a gente percebe que os nossos jovens são abandonados. Já realmente. Dizia, né, o saudoso Padre Guimarães, na época eu era coordenador de um grupo jovem aqui, e nós fazíamos uma reunião, e na minha fala eu dizia para ele, né, que o jovem era o futuro de amanhã, e o padre dizia, não, Adolfo, o jovem não é o futuro de amanhã, o jovem é o futuro de hoje. Né? Então qual é o futuro que esse jovem está tendo? Qual é as políticas públicas que tem voltada para esse jovem? Então é bom que a gente preste atenção, né, nesses detalhes. Com certeza. Nós temos 3 grupos políticos na cidade, né, que estão disputando a prefeitura. Certo. E você escolheu o grupo político do vereador e hoje candidato a prefeito, Tomás Peixoto. E quais foram os motivos que fizeram você escolher esse lado? Olha, Sivaldo, o primeiro motivo é que no grupo lá do vereador Tomás Peixoto, né, na qual hoje é pré-candidato a prefeito, existem pessoas que comungam dos mesmos pensamentos que o meu, que têm os mesmos sonhos que o meu, pessoas que tiveram as mesmas formações que eu. Então esse foi um dos motivos também de eu estar lá. Em saber que tem pessoas que pensam como eu, que acreditam numa cidade melhor, né? Que acreditam numa cidade melhor. E para que essa cidade ela seja melhor, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Então esse também foi um dos motivos de eu estar lá, hoje no grupo atual que eu participo, que é o grupo do Tomás Peixoto, por ter essas pessoas que eu acredito nela, como elas também acreditam em mim. Então esse foi também, além de acreditar também, que eu tenho certeza que o Tomás, ao chegar lá, ele vai ser diferente, porque ele tem a obrigação de ser diferente. É uma obrigação que ele tem, de ser diferente. Né? Porque a nossa diferença é que vai fazer diferença na vida dos outros. Então, se a gente não concorda com a gestão que está aí, então a gente temos que ser diferente. Nós temos que fazer a diferença. Então, esse é um dos motivos de eu estar hoje no grupo que eu estou lá, fazendo parte, que é o grupo do vereador Tomás Peixoto. Muito bem. Você, no início da sua fala, você frisou bem forte que os políticos hoje em dia eles estão desacreditados, né? Porque praticam uma política que é nociva ao povo. O povo vai lá com a maior boa vontade, vota, põe o político lá, e o político, a gente vê não só na Câmara Municipal, mas na Câmara Estadual e na Câmara Federal, que eles fazem leis que, de certa forma, quebram com o povo, né? Na verdade, eles não legislam a favor do povo. E o que você diria para as pessoas que não acreditam mais em dias melhores através da política? Primeiro, Sivaldo, eu quero dizer a essas pessoas que não acreditam mais nesses políticos, que passem a acreditar. Mas também, Sivaldo, que escolha as pessoas certas.
que realmente que não... Porque, Sivaldo, eu te digo uma coisa, se hoje nós temos político que hoje realmente está aí, que não faz nada, como a gente, vamos dizer assim, a população também é culpada, Sivaldo. Porque eles não estão lá, eles não entraram lá porque eles quiseram, não. Eles entraram lá porque alguém foi lá e votou nele e colocou ele lá. Então a população também, ela tem sua parcela de culpa também. Né? Às vezes, porque tem sua parcela de culpa? Porque vota errado. Nós estamos vendo agora, vamos falar da política municipal do Messias. A gente vê, quando passa a política, o que é que acontece? Você desaparece. Né? Os representantes. Porque, na verdade, Sivaldo, quando alguém vota num político, num vereador ou num prefeito, ele está dizendo aqui, olha aqui, eu estou te dando minha caixa branca para que tu me represente, para que tu trabalhe por mim. Né? Infelizmente, quando passa a eleição, some. Essas pessoas somem. Quando é agora, volta agora, querendo dar uma de bonzinho, dizendo que é o salvador da pátria, que fez aquilo outro, e a população muitas vezes termina votando nele, novamente colocando lá por R$50 e por R$100. E às vezes eu digo que o voto ele não tem preço, ele tem consequência. Qual é a consequência? É você chegar no posto de saúde, você sair do consultório médico, como eu dizia anteriormente, não ter o medicamento. É você chegar na sala de aula, você não ter professor, né? Você não ter professor, é você não ter uma merenda de qualidade, é você não ter uma cidade pavimentada como ela deve ser, com saneamento básico, que também faz parte da saúde, né? E todas outras coisas. Então, essa é a consequência dos R$100, dos R$50. Então, Silvado, eu espero que nessa eleição agora, as pessoas coloquem a mão na consciência. Coloquem a mão na consciência e não votem nesses camaradas aí não, rapaz. Não votem nesses camaradas que estão aí não, que só aparecem de 4 em 4 anos, que são os Copa do Mundo. Né? De 4 em 4 anos é que aparece. E aí as pessoas continuam votando nele. Dando uma de bonzinhos, então que as pessoas analisem bem. Então esse é um dos motivos também, ainda dando continuidade à pergunta que você fez no início, de eu hoje ter lançado o meu nome como pré-candidato. Os R$50 e os R$100, eles resolvem o problema imediato, né? Isso. Imediatamente ali resolveu. Mas aí você passa 4 anos sem ter nenhum problema resolvido. Chorando as pitangas, né? Reclamando. E aquela pessoa que comprou o seu voto, ela vai olhar para você e vai virar as costas, porque simplesmente o que ela queria de você era o voto, ela pagou pelo seu voto, não tem mais compromisso com você. As pessoas precisam entender isso. Quem compra voto não tem compromisso com ninguém. Não tem. E qual é o moral que um eleitor vai ter de chegar na casa de um candidato que realmente compra o voto dele, de cobrar? Ele não vai ter, Sivaldo. É por isso que eu digo a você, eu digo isso, bato no peito e digo, eu tenho uma moral de cobrar desses camaradas aí, porque eu desafio um que diga que um dia nunca eu votei nele por R$50, R$100. Desafio qualquer um. Aí que diga. Por quê? Eu voto consciente, Sivaldo. Eu voto de acordo com a minha consciência, porque os R$50... Se você for dividir R$50 durante 4 anos, o que é que dá, Sivaldo? Né? O que é que vai dar? Então, é bom que são essas reflexões que as pessoas têm que fazer. As pessoas, né, tem que ser. Então, eu espero verdadeiramente que nessa eleição agora seja uma eleição diferente. Que as pessoas realmente votem confiante, votem em quem tem compromisso, em quem realmente tem trabalho prestado, em quem realmente trabalha, que quer o bem da comunidade. Então, é isso que eu espero, do fundo do coração. Ô Dó, e que história é essa de mandato compartilhado? Essa pergunta não estava no nosso script, mas eu queria que você explicasse para o povo que está assistindo que história é essa de mandato compartilhado. Sivaldo, eu acho que isso até vontade de ser uma piada. Né? Vamos dizer assim, essa questão de mandato compartilhado. Né? Que é aquele mandato, se você é um candidato, por exemplo, eu patrocino, né, a tua campanha,
mas depois eu vou querer também ter em retorno aquilo que eu investi em você. Então, o que eu entendo de mandato compartilhado é esse. É isso. Não, homem. Você falou que o mandato ele não é o mandato do dó. Ele é o mandato de um grupo. Ah, sim, sim. Agora Aquele entendi. mandato compartilhado, que você está ali representando um grupo. Explica pra gente essa questão do mandato compartilhado. Sivaldo, quando eu falo do que não é um mandato do dó, mas é um mandato, porque, Sivaldo, eu tenho um grupo hoje que me apoia hoje, que realmente acredita, porque o mandato não é um mandato do dó, é um mandato de todo um grupo que acredita, como eu acredito também, que a política ela pode ser diferente e ela deve ser diferente. Aonde, Sivaldo, eu chegando lá, eu vou ser, eu vou ser representante de toda uma sociedade. Então, essas pessoas que hoje estão comigo, Sivaldo, que vai opinar também no meu mandato. Que vai opinar no meu mandato. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elegem e esquecem aquelas pessoas que realmente que foram importantes na campanha, que apoiam. Então, Sivaldo, então, se eu não entendo muito de educação, um exemplo, então eu tenho que buscar alguém que entenda de educação. Se eu não entendo bem de saúde, então eu tenho que ter alguém ao meu lado que entenda de saúde, para que a gente possa fazer o debate, para que a gente possa, né, trazer a melhoria para aqueles menos necessitados. Então, isso é o que vai ser, no meu mandato, ao chegar lá, esse mandato compartilhado. E é uma ideia boa, viu? Onde todos vão participar. Onde todos vão participar, onde todos vão ser importantes. A importância deles não sei agora porque eu preciso chegar lá, mas eles vão ser importantes também durante os 4 anos do meu mandato. Eles vão opinar. É importante, Dó, porque você vai escutar o povo para poder emitir a sua opinião na Câmara e votar de uma forma que atenda ao povo. Com E não certeza. atenda outros interesses, né? Porque muitas vezes o que se faz na Câmara de Vereadores é atender interesses alheios. Tem nada a ver com o povo. Não tem nada a ver com o povo, né? Eu tenho que atender o interesse de quem está mandando em mim. Que, na verdade, quem manda no vereador é o povo. Então, o vereador ele precisa ouvir o povo para poder votar pelo povo na Câmara. Até porque ele é o representante do povo. Na verdade, quando eu voto num vereador, volto a frisar novamente, eu estou dizendo, olha, tu vai ser meu representante. Então, ele precisa me ouvir. Ele precisa me ouvir. Olha, cara, né? Ele precisa me ouvir. Aonde ele precisa ouvir as comunidades, né? Ele precisa andar nos bairros, coisa que a gente não vê. Em todo o meu mandato, ele vai ser assim, Sivaldo. Ele vai ser assim. Esse é o mandato compartilhado. Infelizmente, maioria mesmo, quase todos os políticos ainda não entenderam isso, né? Que ele está ali para o povo. Mas a partir do seu exemplo, né? A partir do seu exemplo, a gente espera que uma Câmara muito mais voltada para os anseios da população. O que a gente pode esperar do José Cícero de Oliveira como parlamentar na Câmara Municipal de Messias? Quando você chegar lá, quando você for vereador, o que é que a gente pode esperar de você? Olha, Sivaldo, pode esperar trabalho, muito trabalho, muita determinação e muita força de vontade de fazer a diferença lá. Porque é isso que nós precisamos. Precisamos de político que realmente faça a diferença. E isso, a população pode esperar de mim que isso ela vai ter. Vai ter um cara que vai estar lá lutando por aqueles menos favorecidos, que vai estar lutando por aqueles, Sivaldo, que muitas vezes que não conhece o seu direito, que tem o seu direito violado. E eu vou estar lá defendendo essa coisa. Então, não tenha dúvida, Sivaldo, não tenha dúvida. Quem me conhece sabe, quem conhece o Dó aqui no Antônio Rodrigues sabe o quanto o Dó não é de correr da luta, não é de correr da luta, o quanto o Dó tem lutado, e a gente chegando lá, Sivaldo, o povo pode ter certeza de que ele vai ter um verdadeiro representante do povo, um representante que veio do povo
e que vai trabalhar para o povo. Então, esse é o DOL ao chegar na Câmara, se Deus assim nos permitir e o povo também quiser. Os comentários aqui estão bombando, viu? Então, né? Então, eu vi um comentário aqui do Givanildo, que eu achei muito interessante para a Um abraço gente para o Gil. colocar aqui, ó. Os políticos são empregados do povo Com e não o certeza, Gil. contrário. É preciso inverter a lógica, né? O Porque povo ainda pensa no político como quem o manda. patrão, e Na na verdade verdade, o não é. político Ele não é o patrão, o político não é o patrão. Ele é né, o o empregado. empregado. O patrão somos nós só que pagamos o salário dele. Então nós temos que inverter essa lógica, como o Gil falou. Né? Então hoje ele não compreendeu ainda. E a sociedade precisa compreender, Sivaldo, isso. Precisa compreender de que realmente eles estão lá, eles não são o patrão, eles são os nossos empregados. E é isso que o DOL chegar na Câmara, o DOL vai fazer. Tem outro comentário aqui do Messias Verdades, que esse Messias Verdades aparece em todas as lives agora, né? Certo. Mas aí ele fez um comentário aqui que eu acho que você precisa responder. Pronto, responde. Um dos poucos convidados que merece um crédito. Cícero é um cara do bem que não se corrompe. Pena que ao chegar lá tem um sistema que vai contra. Desde já, eu quero agradecer você, né, pelo seu comentário, amigo, mas eu quero dizer, é Messias da Verdade, é? É, Messias Verdade. Eu quero dizer a você, Messias Verdade, que a gente sabe que o sistema é bruto, mas eu estou preparado para isso. É por isso que eu disse, é por isso que eu digo, o meu mandato vai ser um mandato compartilhado nisso. É nisso aí. Porque ao chegar lá na Câmara, Messias, amigo Messias, aí, né? O meu mandato vai ser dado pelo povo. Então, é para o povo que eu vou trabalhar. É para o povo que eu vou trabalhar. Então, o povo não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, de que eu chegar lá, com certeza, eu quero fazer a diferença. Eu quero mostrar para o povo que tem como você fazer uma política sem você se corromper, Sivaldo. Tem como você fazer uma política. E eu quero provar para toda a sociedade de Messias que eu vou ser esse cara, que eu vou fazer isso. inclusive, Dó, a gente tem exemplos, muitos exemplos de políticos no nível, nas várias esferas. A gente tem muitos exemplos de bons políticos, de Tem, pessoas sim. que realmente assumiram o poder e continuaram a ser a mesma pessoa. Alguns até melhoraram, são melhores do que eram. É verdade. Porque tem um ditado popular aí que diz que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a Dê poder a ela, ele, é verdade. né? Então, na Sivaldo, verdade, o poder, ele não muda as pessoas, o poder revela. Então, revela as muitas pessoas vezes quem são. você tá no Isso. poder e você continua a ser a mesma pessoa, porque o poder, ele não transformou você numa pessoa pior. Ele apenas mostrou que realmente você é uma pessoa do bem. Então, Sivaldo, tem um cara assim que eu me inspiro muito, eu gosto muito, sabia? Acompanho muito ele na rede social, aquele é Sérgio Meneghel, né? É prefeito de Colatina, parece De que, se Colatina, não me engano, inclusive, ele não, Colatina. Colatina, ele não vai para a reeleição, porque ele disse que Não. ele é contra a reeleição. Então, aquele cara, Sivaldo, é um exemplo. Então, isso demonstra de que existe pessoas boas, Sivaldo. Existem os bons, existem os ruins. É claro, nossa família, às vezes, né, tem um irmão, uma família, às vezes tem um irmão que é uma ovelha negra da família. Às vezes, no nosso trabalho, tem alguém, né, sempre que não precisa nem eu especificar, mas você sabe. Então, em todos os setores, tem o bom e tem o ruim. Mas isso não quer dizer que todo mundo é ruim, que todo mundo vai se corromper. Eu volto a dizer aquilo que você disse, né? Sabe quem o homem deu o poder a ele? Não. Na verdade, ele se revela aquilo que ele já era, só que ele não tinha oportunidade de se revelar ainda. Na live e ele fica ligando pro povo, já ligou 3 vezes. Um Marquinhos é abraço à danado, minha amiga viu? Renata, né, aí também, que está assistindo essa live aí. Renata nutricionista. E
Assim, eu sei que cada pessoa ele tem um amor especial por uma área. Por exemplo, a Renata, que está aqui na live, a Renata é apaixonada por saúde, principalmente saúde preventiva. Ela bate muito nessa tecla de que a gente precisa trabalhar a saúde preventiva para poder gastar menos lá na frente, né? Quando a gente previne a doença não vai acontecer. Com certeza. O Wellington é apaixonado por assistência social. Então, o setor social é muito presente nas falas do Wellington. Eu sou apaixonado por educação. E eu sei que você vai se empenhar muito em várias áreas, né? Porque o vereador ele não pode ficar só amarrado numa área. Mas, assim, qual a área que você vai se empenhar mais para criar leis para melhorar a nossa cidade? Ô, Sivaldo, todas, como você frisou, né? Eu não vou ser o vereador só, eu vou ser o vereador da cidade de Messias. Né? Eu vou ser o vereador que vai defender a saúde, que vai defender a educação, né? Que vai defender a segurança, que vai defender... Mas tem uma área, Sivaldo, como você frisou, que eu sou apaixonado, Sivaldo, é a área do social. Sivaldo, porque é triste, Sivaldo, você acordar pela manhã e você não olhar para dentro de casa e você não ter nada, Sivaldo, para comer, Sivaldo. Isso é triste. Você só sabe o que é passar fome realmente quem já passou. Né? Eu posso dizer isso porque eu já passei, Sivaldo. Não estou aqui dizendo isso porque eu quero me vitimar, porque eu quero que dar uma de coitadinho para as pessoas, não. Eu estou aqui para falar a verdade. Então você só sabe, Sivaldo, então quantas pessoas, Sivaldo, que acordam pela manhã Porque foi uma realidade. A realidade que eu Porque foi uma vivi. realidade na sua vida, né? Sivaldo, eu vou te contar uma história aqui, sabe? Algo que me cortou o coração. Você sabe que eu sou da Renovação Carismática aqui e a gente saía para evangelizar. E um certo dia, Sivaldo, numa sexta-feira eu saí para evangelizar. Um abraço aí para o meu amigo Givanildo, obrigado pelas palavras. Meu amigo Gilmar também aí que está nos curtindo, está nos assistindo, o Ailton também, né? Então um dia, Sivaldo, eu saí para evangelizar e eu chegava numa casa, Sivaldo, eu batia na porta, eu e outro amigo, a gente foi evangelizar, e saiu uma mulher. Aí eu, bom dia, senhora. Ela, bom dia. Boa tarde, que digo, boa tarde, senhora, boa tarde. Olha, o meu nome é Dó, eu sou aqui da comunidade Bom Pastor, nós estamos passando aqui para evangelizar, para falar sobre a palavra de Deus. E a mulher, sabe, Sivaldo, era assim, toda meia presa. Aí eu disse, eu posso entrar para dar partilhar a palavra com a senhora aqui? Ela pode, entrou. Isso, Sivaldo, tinha um bocado de menino, sabe, Sivaldo, lá dentro, tudo nu, só de outros nus, menino nu, as meninas só de calcinha, aquela coisa mesmo. E aí ela começou, era toda tímida, a gente começou a conversar, começou a falar do amor de Deus, e depois ela começou a se abrir, Sivaldo, ela disse, olha, meu filho, hoje aqui na minha casa, realmente, aqui ninguém comeu nada. A única coisa que tinha aqui era um pouquinho de farinha e um pouquinho de açúcar, que eu fiz uma papa d'água para dar essas meninas. Até então, eu não sabia nem o que era papa d'água, Sivaldo. Não sabia nem o que era papa d'água. Cheguei em casa, perguntei à minha mãe disse, pega a farinha e pega o açúcar e mexe, e Deus. E aquilo, Sivaldo, aquilo cortou meu coração. E aí foi onde eu aprendi a valorizar mais as coisas, porque isso, quando foi uma semana anterior, eu morava com a minha mãe nessa época, hoje eu moro só, né? Eu morava com a minha mãe, e foi um dia de sexta-feira, e eu disse para minha mãe, o que é que nós temos para comer? E minha mãe disse, temos ali ainda cuscuz, temos fubá ainda, que está fazendo cuscuz, tem ovo, nós comemos, minha mãe, vou para a feira, e a gente vai. E eu disse, não, eu não quero comer cuscuz, eu não quero ovo. De novo, comecei a reclamar. A partir dali, Sivaldo, quando eu vi aquela situação, eu caí na real, disse, meu Deus, enquanto eu não estava querendo comer aquele cuscuz com ovos, né, que inclusive é uma comida boa, né, a Renata, a nutricionista, sabe disso, é uma comida que, né, boa. Muitas pessoas, Sivaldo, queriam ter aquela forte, né, Sivaldo? Muitas pessoas queriam comer aquela comida, Sivaldo, e não tinha, Sivaldo. Sabe? Então é muito triste, meu amigo, você acordar pela manhã e você não ter o que comer. Então, eu vou ser vereador de todas as áreas, mas a área do social, Sivaldo, é uma área que me apaixona muito. Eu sou muito apaixonado por esses relatos, sabe? Por essa experiência que eu tenho tido
aqui na minha comunidade, só não aqui como em outras localidades aqui também, aqui no bairro. Aí só não aqui no bairro, como em outros bairros também. Então é uma área que eu quero dar uma atenção especial, a área do social. Muito bem. Então, olha, foi tão boa a conversa que o nosso tempo já está indo embora. Nosso amigo E eu Douglas aí. quero dizer para você, Dó, que eu particularmente fico muito feliz de alguém da minha igreja, né? Alguém da igreja que eu frequento, É ter verdade. essa disponibilidade de meter a cara e representar não só a Igreja Católica, mas representar uma comunidade tão menos favorecida como é a comunidade do Antônio Rodrigues Calheiros. Nesse seu ato, eu falo agora como cristão católico, você está assumindo o ID de Jesus. Porque quando Jesus fala, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda É verdade. criatura, pregar o evangelho não é só chegar lá, como você fazia na renovação carismática, abrir uma página da Bíblia e ler uma passagem para alguém, não. O ID é muito mais do que isso. Porque Isso. além das necessidades espirituais, existem as necessidades materiais. E muitas vezes as pessoas estão tão focadas naquilo que é Material, né, Sivaldo? mais. Naquilo Que que. o material naquele momento ele é o mais urgente. Por exemplo, você chegou na casa daquela mulher, o material era o mais urgente. Ela, mesmo na fome, ela quis ouvir a palavra. Mas O naquele momento que resolver. era essencial na casa dela, era o material, né? Então, você está cumprindo o ID de Jesus, ID É pelo verdade. mundo e pregar o evangelho. E aí, A gente Sivaldo, eu prega o voltei. evangelho, a gente prega o evangelho com a vida da gente também, E aí, Sivaldo, eu né? voltei. Sendo Aí um bom cristão, um bom político, alguém que vai fazer a diferença na vida dos outros. E aí eu voltei, Sivaldo, fiz uma cesta, entreguei para essa mulher, mas ela ficava tão alegre, Sivaldo. Então esse, sabe, foi um dos fatos que, assim, que me marcou a minha vida durante a minha caminhada de cristão. Outro fato, Sivaldo, foi que um dia eu fui também em outra evangelização, quando eu cheguei lá tinha uma senhora que ela tinha as duas pernas amputadas. Sivaldo, essa mulher era uma alegria, Sivaldo, tão grande no mundo, essa mulher trazia um brilho tão grande. E eu disse, meu Deus, é verdade, a gente tem dois braços, tem duas pernas, né, cara? A gente reclama tanto da vida e aquela mulher daquele jeito ali, em cima de uma cama, Sivaldo, ela transmitiu uma alegria tão grande, uma paz tão grande. Então, Sivaldo, é nesses momentos, sabe, que a gente vê Jesus ali, como você frisou. Né? Que a gente vê Jesus, não se está dentro de quatro paredes, não. Sendo Jesus, não. Jesus, você vê, a Deus, né, Jesus, é ir muito mais além do que isso. E eu quero ser, Sivaldo, eu Fé de, chego lá. fé de prédio, né? Demonstrar fé na igreja, coisa mais linda, né? Cantar, louvar, ler a palavra, mas fé, como alguém colocou aqui, fé é compromisso. Compromisso, é verdade. Compromisso com os pobres. Jesus não tinha compromisso com o rico, não. Jesus tinha compromisso com os pobres. E a Patrícia está colocando aí, em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, eu não sou nada. Né, Dó? É Então eu verdade, queria que Sivaldo. você desse as suas considerações finais, que o nosso tempo já está acabando, infelizmente. Ô, meu amigo Sivaldo, eu quero te agradecer, né, por esse convite feito, a minha pessoa, para me falar um pouco sobre a minha vida, falar um pouco sobre aquilo que eu pretendo fazer ao chegar lá na Câmara. Né? Eu quero mandar um abraço especial para toda a minha equipe que acredita em mim, a Renata, a David, Gilmar, Missilene, a você, o Wellington, minha amiga Patrícia, né, ao Wagner, a Sheila, ao Ailton, né, a todos os meus amigos, todos aqueles que acreditam, e eu volto a dizer que não é um projeto do Dó, mas é um projeto de todos aqueles que realmente acreditam. E eu quero, Sivaldo, ao chegar lá, Sivaldo, fazer a diferença. Como o Messias, né, é o Messias urgente, é o Messias que falou aí, ele disse que realmente o sistema é bruto, eu sei, meu amigo, o sistema é bruto, mas eu quero te dizer uma coisa, é, quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem fé em Deus, nada corrompe a gente. Né? E eu quero provar que eu vou ser diferente, que eu sou diferente, que eu vou ser diferente. Então, Silvado, muito obrigado a você, a todos que estavam ligadinhos aí conosco, né? Nosso amigo, o Douglas também, que estava aí ligadinho aí. Então,
assim dizer que essa oportunidade maravilhosa, é ímpar, né, na minha vida, a gente está discutindo aqui, como você mesmo frisou, eu acho que isso é marcando na história de Messias, né, a igreja nunca teve, os cristãos nunca teve alguém que se disponibilizasse, né, a fazer esse debate, a fazer, né, essa conversa, e eu estou aqui pronto, Sivaldo, para isso. Eu me sinto preparado, Sivaldo, me sinto pronto. Um beijo no coração de todos e uma boa noite. Ao fato de se corromper, Jesus falou para aqueles que querem fazer o certo. No mundo, a vez de ter aflições. É Mas verdade. tem de bom ânimo. Eu Coragem, venci o eu venci o mundo. mundo. É É, verdade, é verdade. muito bem. Para Coragem. vocês que estavam presentes conosco até agora, eu agradeço a audiência. No próximo domingo, nós teremos aqui o Arnaldo da Canjica, que também vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória política, se apresentar para a sociedade. Esse espaço é justamente para isso, para que você conheça os candidatos e que você possa fazer uma escolha boa, uma escolha consciente, uma escolha top no dia 15 de outubro. Tá certo? E viva a democracia! Viva o Estado Democrático de Direito! Viva outro para mim. Um abraço todo especial e até o próximo encontro. Tchau, tchau.